O milionário não esperava que a mendiga negra pedisse seu lanche e transformasse tudo. Era uma noite amena em São Paulo. Isadora, uma mulher rica e determinada, estava no restaurante mais badalado da cidade, cercada de luxo. O brilho das luzes refletia em seu vestido de seda, um símbolo de seu sucesso e do mundo confortável em que vivia. Mas aquela noite tinha algo de diferente no ar. O murmúrio dos convidados foi interrompido quando uma figura se aproximou, desafiando Isadora, cercada de conforto, e Júlia, marcada pela vida nas ruas, pareciam de mundos opostos. O pedido de Júlia detonou algo dentro de Isadora. Havia um nó na garganta e um aperto no peito. Era mais do que um simples lanche. Era um grito silencioso por ajuda. Com uma mistura de surpresa e compaixão, Isadora não conseguiu ignorar a menina. "Vem aqui", ela disse, convidando Júlia para sentar-se à sua mesa, imersa em uma atmosfera de expectativa e descrença. Júlia hesitou, o medo brilhando em seus olhos. Aceitar o convite era entrar num mundo desconhecido, uma casa repleta de promessas e também perigos. A tensão era palpável. Enquanto elas trocavam olhares, a conexão que começou a se formar foi interrompida pela sombra que pairava sobre a vida de Júlia. Rodrigo, seu pai, um homem que a deixara com marcas profundas. E agora, depois de anos, ele havia retornado à cidade. Na mesa ao lado, Cláudia, irmã de Isadora, observava. Preocupação estampada em seu rosto. Para ela, essa situação era um risco. O que a sociedade pensaria? Quais seriam as consequências para a reputação da família? O pensamento de como a empresa da família poderia ser afetada pairava como um espectro escuro sobre elas. Enquanto os relógios marcavam o tempo na intensidade da noite, uma mensagem anônima chegou ao celular de Isadora, cortando a respiração. Rodrigo voltou. Ele vai querer a guarda de Júlia. Um frio na barriga. As incertezas agora se multiplicavam como sombras. A segurança de Júlia estava em risco, e ao mesmo tempo um futuro brilhante começava a se desenhar entre elas. O ar estava pesado de perguntas não respondidas. A expectativa pulsava na sala. Isadora sabia que estava prestes a embarcar em uma jornada que poderia não apenas transformar as vidas de ambas, mas desenterrar verdades que estavam enterradas muito mais profundas. O desejo de ajudar era forte, mas a realidade ameaçava se transformar em um campo de batalha. Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Isadora sentiu o peso do convite antes mesmo de Júlia hesitar. O olhar da menina, perdido entre a expectativa e o medo, cutucava sua consciência. As luzes no restaurante, que antes brilhavam com exuberância, agora pareciam frias e distantes. A tensão entre elas pulsava como um fio esticado prestes a romper. Júlia aceitou o convite e sentou-se. O silêncio foi cortado pelo barulho dos talheres e todos os olhares se voltaram para elas. Cláudia, a irmã de Isadora, virou-se lentamente. O rosto dela estava pálido, quase em estado de choque. Era como se uma bomba tivesse explodido no meio da sala e todos ali estavam tentando entender o que significava aquilo. "Aqui é seguro?", Júlia murmurou, a voz quase inaudível. Isadora encontrou aquelas pupilas redouradas de medo profundamente reveladoras. "Sim, você está segura aqui",
ela respondeu, mas uma pontada de dúvida cravou-se em seu coração. Enquanto tentavam encontrar algum conforto, a atmosfera foi abruptamente quebrada. Um grito ensurdecedor cortou o ar. Júlia! Um homem entrou no restaurante, e sua presença teve um efeito visceral na sala. Era Rodrigo, o pai que Júlia pensava não ver mais. Da expressão dele era uma mistura de ira e desespero. Isadora gélida observou a cena, enquanto o mundo à sua volta parecia perder a cor. "O que você está fazendo aqui?" Júlia perguntou, agora de pé. O medo tornando-se palpável. Rodrigo avançou. A raiva emanava dele como uma onda. "Você não tem o direito. Sabe o que você fez?" A confusão tomou conta do lugar. Olhares se cruzaram, alguns em compaixão, outros com reprovação. Cláudia sussurrou. "Isadora, isso pode arruinar a família." Isadora sentiu o nó apertar na garganta, mas já não podia recuar. Rodrigo começou a fazer acusações cruéis, como Júlia havia causado sua queda, e como ele a considerava uma propriedade dele. Os sussurros da multidão cresceram como uma tempestade. Mas então, em meio ao caos, uma voz fraca que parecia vir de muito longe pingou. "Ele não é seu pai de verdade." Era a voz de Júlia. O restaurante ficou em silêncio. Cada pessoa estava segurando a respiração. Isadora ficou paralisada. "O quê?" Rodrigo questionou, a raiva dando espaço à confusão. "Ele não é meu pai de verdade. Ele é só um homem que se foi e voltou porque quer me usar." Júlia gritou, a dor exposta em seu rosto. O impacto da revelação desferiu um golpe nos presentes. Suspiros de choque pairaram no ar. Isadora olhou para Júlia, tentando entender o que acabara de ouvir. Se Rodrigo não era o pai biológico dela, quem era? A revelação começou a se formar na mente de Isadora como uma tempestade se aproximando do horizonte. O que isso significava para Júlia? E para ela, que estava começando a se importar de forma imprudente. Então, uma nova mensagem fez o celular de Isadora vibrar, quebrando a tensão. "Se você não agir agora, Júlia será minha." A mensagem era direta e ameaçadora. Isadora olhou para Júlia, um frio na barriga, o que a aguardava. O ambiente se fechou em torno delas, a verdade pairando na atmosfera como uma nuvem pesada. Tudo o que elas conheciam estava prestes a ser virado de cabeça para baixo. O futuro se desenhava nebuloso e cheio de perigos, e a única certeza era que a batalha estava apenas começando. Isadora estava paralisada, ainda processando a revelação de Júlia. O ar ao redor delas parecia pesado, uma nuvem de expectativa e medo pairando. Rodrigo se aproximou, sua raiva transbordando, mas antes que pudesse dizer algo, uma voz cortou o silêncio que se instalara no restaurante. "Você não pode fazer isso, Rodrigo." Uma mulher entrou em cena, sua presença se impondo com uma força selvagem. Ela tinha cabelos cacheados e um olhar intenso, que capturou a atenção de todos. Era Letícia, a mãe de Júlia, que desaparecera anos atrás, mas agora estava ali como um fantasma retornando dos mortos. O choque percorreu a sala. "Mãe?" Júlia gaguejou, a esperança misturada com dúvida e confusão. Isadora sentiu seu coração acelerar. A tensão estava quase palpável. Rodrigo parou em seco, a expressão dele mudando de raiva para um medo súbito. "Eu a encontrei, Júlia. Eu sempre soube onde você estava, apenas não consegui chegar até você antes." Letícia avançou, olhando intensamente para a filha. Era como se o tempo tivesse parado. Todos no restaurante assistiam em silêncio, incapazes de compreender o que estava acontecendo. "Você me deixou." Você não se importava. O grito de Júlia ecoou entre as paredes, dolorido e cheio de raiva. A mágoa por anos de ausência borbulhava, e as emoções estavam à flor da pele. Rodrigo, agora mais confuso do que nunca, tentou recuperar a voz. "Isso não faz sentido. Você não pode simplesmente aparecer e querer levar sua filha." Ele gritou,
sua vulnerabilidade transparecendo. A tensão estava no auge. Letícia não recuou. Em vez disso, ela olhou diretamente para o homem que havia tentado controlar a vida de Júlia. Você não é um pai. Você nunca foi. Você estava apenas tentando usá-la como uma extensão de sua fracassada vida. A verdade caiu como uma bomba, fazendo as pessoas na mesa de Isadora se entreolharem, sussurros e murmúrios começando a circular. Isadora mal conseguia respirar. O que mais poderia ser revelado? As palavras de Letícia vibravam no ar, como uma corda estourando. E naquele instante, ela se lembrou da mensagem anônima. O mesmo se passou em sua mente, interligando a situação. Se você não agir agora, Júlia será minha. A conexão entre as ações de Rodrigo e a presença de Letícia tornava-se bem mais clara. Precisamos sair daqui, Isadora murmurou, olhando para Júlia, que parecia dividida entre duas realidades. O medo e a confusão que dançavam nos olhos da menina quebraram o coração dela. Isadora sentia que, de alguma forma, tudo estava se entrelaçando. O restaurante, que antes era um símbolo de poder e riqueza, agora parecia uma armadilha, encerrando-as em uma teia de segredos e mentiras. Então, o som de sirenes ecoou do lado de fora, um alerta iminente de que algo muito maior estava prestes a acontecer. As vozes da multidão aumentaram em tumulto e os olhares transbordaram de curiosidade e condenação. O impacto estava se alastrando. A história estava mudando diante deles, e cada segundo parecia uma eternidade. Júlia, você precisa me ouvir. Letícia insistiu, mas a menina estava completamente perdida. A única certeza naquele momento era que o passado estava de volta para exigir contas, e ninguém sairia ileso. Rodrigo, com o semblante pálido e suando, olhou para Isadora. Eu não a deixarei ir. Ela ainda é minha. A possessividade em sua voz era clara, e Isadora sentiu um frio na espinha ao encarar a ansiedade que dominava o ambiente. Com o barulho das sirenes crescendo, Isadora pensou rápido. O que fazer agora? A fragilidade da situação se transformou em um campo de batalha emocional verdejante. O futuro de Júlia estava sob ameaça, e tudo o que Isadora tinha construído estava prestes a desmoronar. A verdade tinha suas garras profundas, e a luta estava apenas começando. Isadora estava paralisada, ainda processando a revelação de Júlia. O ar ao redor delas parecia pesado, uma nuvem de expectativa e medo pairando. Rodrigo se aproximou, sua raiva transbordando. Mas antes que pudesse dizer algo, uma voz cortou o silêncio que se instalara no restaurante. Você não pode fazer isso, Rodrigo. Uma mulher entrou em cena, sua presença se impondo com uma força selvagem. Ela tinha cabelos cacheados e um olhar intenso, que capturou a atenção de todos. Era Letícia, a mãe de Júlia, que desaparecera anos atrás, mas agora estava ali, como um fantasma retornando dos mortos. O choque percorreu a sala. Mãe, Júlia gaguejou, a esperança misturada com dúvida ou confusão. Isadora sentiu seu coração acelerar. A tensão estava quase palpável. Rodrigo parou em seco, a expressão dele mudando de raiva para um medo súbito. Eu a encontrei, Júlia. Eu sempre soube onde você estava. Apenas não consegui chegar até você antes. Letícia avançou, olhando intensamente para a filha. Era como se o tempo tivesse parado. Todos no restaurante assistiam em silêncio, incapazes de compreender o que estava acontecendo. Você me deixou. Você não se importava. O grito de Júlia ecoou entre as paredes, dolorido e cheio de raiva. A mágoa por anos de ausência borbulhava e as emoções estavam à flor da pele. Rodrigo, agora mais confuso do que nunca, tentou recuperar a voz. Isso não faz sentido. Você não pode simplesmente aparecer e querer levar sua filha, ele gritou,
sua vulnerabilidade transparecendo. A tensão estava no auge. Letícia não recuou. Em vez disso, ela olhou diretamente para o homem. A verdade caiu como uma bomba, fazendo as pessoas na mesa de Isadora se entreolharem, sussurros e murmúrios começando a circular. Isadora mal conseguia respirar. O que mais poderia ser revelado? As palavras de Letícia vibravam no ar, como uma corda estourando. E naquele instante, ela se lembrou da mensagem anônima. O mesmo se passou em sua mente, interligando a situação. Se você não agir agora, Júlia será minha. A conexão entre as ações de Rodrigo e a presença de Letícia tornava-se bem mais clara. Precisamos sair daqui. Isadora murmurou, olhando para Júlia, que parecia dividida entre duas realidades. O medo e a confusão, que dançavam nos olhos da menina, quebraram o coração dela. Isadora sentia que, de alguma forma, tudo estava se entrelaçando. O restaurante, que antes era um símbolo de poder e riqueza, agora parecia uma armadilha, encerrando-as em uma teia de segredos e mentiras. Então, o som de sirenes ecoou do lado de fora, um alerta iminente de que algo muito maior estava prestes a acontecer. As vozes da multidão aumentaram em tumulto, e os olhares transbordaram de curiosidade e condenação. O impacto estava se alastrando. A história estava mudando diante deles, e cada segundo parecia uma eternidade. Júlia, você precisa me ouvir, Letícia insistiu. Mas a menina estava completamente perdida. A única certeza naquele momento era que o passado estava de volta para exigir contas, e ninguém sairia ileso. Rodrigo, com um semblante pálido e suando, olhou para Isadora. Eu não a deixarei ir. Ela ainda é minha. A possessividade em sua voz era clara, e Isadora sentiu um frio na espinha ao encarar a ansiedade que dominava o ambiente. Mas antes que alguém pudesse reagir, uma figura conhecida surgiu na entrada, ofuscando toda a atenção. Era um dos amigos de Isadora, Ricardo, que também era advogado. Ele olhou ao redor e, percebendo o clima, interveio. Letícia, você não deveria estar aqui. A surpresa tomou conta de todos. Eu só quero a minha filha, gritou Letícia. Mas o olhar autoritário de Ricardo a parou. Você não sabe a verdade. Eles não são quem você pensa que são. A sala congelou. As palavras de Ricardo flutuavam no ar, inchadas de mistério. Júlia, há coisas sobre seu passado que você ainda não sabe. Isadora estava perplexa. Que coisas? Perguntou, a angústia se moldando em forma de medo. O rosto de Ricardo estava tenso. Sua voz tremia, como se estivesse prestes a revelar algo devastador. Rodrigo tem um segredo que todos nós ignoramos. E ele te usou como parte do seu plano. As revelações de Ricardo fizeram o restaurante tremer com uma nova onda de murmúrios. A expressão de Rodrigo se contorceu de fúria e desespero. Cala a boca! Você não sabe de nada! Ele rosnou. Mas a multidão estava em silêncio absoluto. Todos esperavam. Ricardo respirou fundo, lutando contra o que estava prestes a dizer. A conexão entre vocês não é o que você imagina. A verdade sobre quem você realmente é vai mudar tudo. Ele começou. Mas antes que pudesse terminar, uma explosão de luz ofuscou a sala. Luzes da polícia urgentemente acendendo-se do lado de fora. O restaurante se encheu de gritos e movimentos apressados. As sirenes eram ensurdecedoras. Tudo parecia estar desmoronando. A verdade ainda não revelada pairava lá na escuridão. E o futuro de todos estava prestes a ser virado de cabeça para baixo. O som das sirenes ficou ensurdecedor, preenchendo o espaço já carregado de tensão. Isadora mal conseguia respirar. A revelação sobre a conexão misteriosa entre Júlia e Rodrigo pairava no ar. Mas a situação estava prestes a explodir em um nível totalmente novo. O olhar desesperado de Júlia em busca de respostas era como um grito mudo para Isadora.
Ela precisava agir, precisava proteger a menina. Vamos, precisamos sair agora! Isadora puxou o braço de Júlia, mas antes que pudesse se mover, Rodrigo gritou novamente. Você não vai levá-la a lugar algum! Ele berrou, sua voz carregada de uma possessividade feroz. O ambiente estava em caos. Os frequentadores do restaurante começaram a se levantar, curiosos e temerosos. Ricardo, ainda atordoado pela nova revelação, olhou para Isadora. Precisamos desvendar isso logo, antes que algo pior aconteça. Ele se virou para Rodrigo. Você quer explicar o que está acontecendo aqui? Mas antes que Rodrigo pudesse responder, uma figura maior que a vida apareceu na entrada. Era Carlos, o novo chefe de segurança do restaurante. Um homem robusto e imponente. O olhar dele buscou a cidade embaixo. Rapidamente percebeu a confusão e, movendo-se com determinação, avançou. O que está acontecendo? Todo mundo precisa se acalmar. As pessoas ao redor começaram a murmurar, o pânico se espalhando. Carlos, você não sabe o que está acontecendo aqui! Exclamou Isadora. Mas antes que pudesse continuar, Rodrigo avançou em direção a ele. Fique longe da minha família. Família? Do que você está falando? A incredulidade na voz de Carlos fez todos em volta se calarem. O olhar de Rodrigo se endureceu, um misto de raiva e desespero. A confusão era palpável. Justo nesse momento, a luz na entrada se apagou subitamente, como uma lâmpada que se apaga por conta própria. Um grito ecoou do fundo do restaurante. Precisamos sair agora! Gritou Júlia, rompendo o silêncio estridente. Sua voz carregava um desespero que cortou o ar. Todos os olhos se voltaram para a menina, esperando que ela dissesse o que todos estavam pensando. Mas o que aconteceu a seguir deixou todos em choque. Do fundo do restaurante, uma pessoa emergiu das sombras, a pele pálida como um fantasma. Era a Ana, a melhor amiga de Isadora, que todo mundo acreditava ter se mudado para o exterior há anos. A expressão dela era uma mistura de medo e determinação. Desculpe-me por tudo isso, mas eu não pude ficar calada. A sala ficou em silêncio novamente. O olhar de Isadora se fixou em Ana. O que você quer dizer com isso? Perguntou, seu coração disparando. Antes que pudesse responder, Ana se virou para Júlia. Eu sou a sua irmã. O tempo parou. O choque percorreu o restaurante como um relâmpago. O que estava acontecendo? Isso não faz sentido! Rodrigo gritou, seu rosto agora pálido. Isadora não sabia como reagir. O que significava tudo aquilo? Ana, a irmã de Júlia? Seria possível? Júlia virou-se para Ana, lágrimas nos olhos. Você está falando sério? Eu não sabia, nem sabia que ainda estava viva, Ana disse, a voz trêmula. O ambiente estava em choque absoluto. As revelações estavam se desenrolando como um novelo de lã que se solta, revelando segredos escondidos e tramas dolorosas. Eu não consegui encontrar você antes, Ana continuou, a vulnerabilidade em sua voz quebrando o coração de quem ouvia. Isadora olhou para Ricardo, sem saber o que pensar. Qualquer percepção anterior estava desmoronando. A conexão entre eles, os laços intrincados sendo expostos sob a luz cruel da verdade. A inclusão de Ana como uma irmã no meio disso tudo mudou tudo, desfiando o queixo do público presente. Os rostos ao redor expressavam uma avalanche de emoções, alguns perplexos, outros cheios de compaixão. O murmúrio crescente se transformou em um tumulto. Cláudia estava em estado de choque. E mais do que tudo, Rodrigo agora estava encurralado, o olhar de desespero crescente. Mas antes que qualquer um pudesse reagir, o som da sirene se intensificou. As portas do restaurante se abriram com estrondo e polícias entraram, fazendo a cena cortar e virando tudo do avesso. Todo mundo no chão. O grito ecoou. As luzes piscantes iluminaram os rostos atordoados, e a realidade estava prestes a ficar ainda mais sombria. Os segredos estavam se revelando, mas a confusão também crescia.
O que aconteceria agora? Mais revelações, mais dores ou uma chance de tudo se consertar? Isadora se sentiu perdida, mas no fundo sabia que não havia como voltar atrás. E a pergunta ecoava na sua mente: quem realmente era Júlia? O passado estava de volta para cobrar o preço, e todos ali sentiam que a batalha acabava de começar. O som das sirenes cortou o ar, mas a atenção de todos estava em Ana. Eu sou a sua irmã. As palavras dela flutuavam diante de Júlia como um eco distante que reverberava em um abismo de emoções. O restaurante, antes vibrante, tornara-se um campo de batalha emocional. O choque estava estampado no rosto de everyone, e a tensão era palpável. Rodrigo, agora pálido, começou a gaguejar. Isso não é possível. Você não pode simplesmente aparecer e arruinar tudo. Sua voz tremia, sua bravata se desvanecendo em desespero. O olhar de Júlia em direção a Ana estava cheio de dor e confusão. Como você pode ser minha irmã? Onde você esteve? O nó na garganta dela era visível. Ana, com lágrimas escorrendo pelo rosto, se aproximou. Eu não tive escolha, Júlia. Fui forçada a me afastar. Não sabia que você estava aqui. O desespero em sua voz cortava como uma faca. E o público se inquietava, trocando olhares. Cláudia, a irmã de Isadora, não conseguia se conter. Isso não faz sentido. Quem é você, realmente? Ela não pode ser a sua irmã. Rodrigo berrou, sua voz cheia de fúria. A discussão virou uma tempestade. Os murmúrios se intensificaram. A multidão se dividiu entre apoiar Júlia ou condenar Ana. Isadora olhou para a cena, o coração acelerado. Precisamos nos afastar do caos, sussurrou para Júlia e Ana. A tensão chegou a um ponto crítico quando Carlos, o chefe de segurança, decidiu agir. Saiam todos. Precisamos de controle aqui. Sua voz ecoava autoritária, mas ninguém se movia. As sirenes externas se intensificavam, um aviso crescente da emergência que se aproximava. E justo nesse momento, ocorreu um cataclismo. A luz do restaurante começou a piscar de forma errática, e então uma explosão. Uma onda de energia percorreu a sala como um raio, fazendo as luzes falharem e o chão tremer. Um grito ecoou enquanto um flash de luz cortava a multidão. Era uma bomba de fumaça que acabara de ser lançada pela porta. A confusão tomou conta. As mesas viravam, as pessoas gritavam e a fumaça se espalhava rapidamente, engolindo tudo em um turbilhão. Júlia, Ana, Isadora e Rodrigo foram sugados para longe, perdendo-se uns dos outros no caos. A fumaça era densa e o pânico gerava um efeito dominó. O barulho de tentativas de fuga e o cheiro sufocante invadiam os sentidos. Isadora tentou encontrar Júlia, mas havia paredes de pessoas se agitando. Outras se espremeram brevemente. Júlia, onde você está? A voz dela se perdeu na confusão. O medo preenchia seu peito como uma pedra, e a intensidade da situação tornava a respiração difícil. Quando a fumaça começou a clarear, ela percebeu uma figura familiar. Era Ricardo, que estava tentando controlar a situação. Isadora, precisamos sair agora. Eles vão nos prender aqui. Mas o que mais a deixou sem palavras foi ver um sorriso malicioso no rosto de Rodrigo. Ele estava mais calmo agora. Vocês acham que podem escapar? Isso é apenas o começo. O olhar dele aferiu mais do que qualquer palavra. Ele sabia de algo. Um segredo que nem mesmo Ana ou Júlia conheciam. Justo quando Isadora começou a juntar as peças, outro grupo entrou no recinto, armados e violentos, suas intenções claras. A situação era uma armadilha engendrada pelo próprio Rodrigo, ou algo ainda mais profundo. Não, 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 Isadora murmurou, o mundo girando ao redor dela. O restaurante havia se transformado em um cenário de desespero e traições. Um lugar onde as vidas estavam prestes a se cruzar de maneiras que ninguém poderia imaginar. Júlia e Ana estavam lá,
perdidas em meio ao caos, e a revelação de que Rodrigo poderia ser parte de tudo isso mudava tudo. O que mais ele escondia? A única certeza era que a luta estava apenas começando. Destino de cada um ali estava selado em uma linha tênue, e a verdade, prestes a se revelar, poderia finalmente unir ou destruir. O que poderia ser mais devastador do que o que eles já haviam descoberto? O futuro deles parecia um labirinto de segredos, e o desespero tomou conta do ar. A próxima reviravolta era iminente, muito mais intensa do que qualquer um poderia prever. O som das sirenes ficou ensurdecedor, preenchendo o espaço já carregado de tensão. Isadora mal conseguia respirar. A revelação sobre a conexão misteriosa entre Júlia e Rodrigo pairava no ar, mas a situação estava prestes a explodir em um nível totalmente novo. O olhar desesperado de Júlia, em busca de respostas, era como um grito mudo para Isadora. Ela precisava agir, precisava proteger a menina. Vamos! Precisamos sair agora! Isadora puxou o braço de Júlia, mas, antes que pudesse se mover, Rodrigo gritou novamente. Você não vai levá-la a lugar algum, ele berrou, sua voz carregada de possessividade feroz. O ambiente ficou caótico, os frequentes rumores começaram a crescer, e a fúria de Rodrigo criava um clima de tensão insuportável. Ricardo, que estava ao lado de Isadora, parecia cada vez mais nervoso. Precisamos desvendar isso logo, antes que algo pior aconteça. Ele tentou gritar, mas foi interrompido por uma luz ofuscante que cortou a escuridão da sala, seguida por um grito. A entrada estava cheia de policiais, e eles avançaram, trazendo com eles um tumulto de confusão e pânico. Todo mundo no chão. Um oficial gritou, enquanto os outros se moviam rapidamente, o caos crescendo a cada segundo. Desesperada por respostas, Júlia se virou para Ana. Você me deixou em um mundo de dor, o que mais você esconde? Nas palavras da menina, fazia ecoar o silêncio ao redor delas, repleto de olhares fixos e apreensivos. Todos estavam presos na tensão, mas de repente o que parecia uma simples confusão se transformou em um pesadelo. À medida que a fumaça se espalhava, um barulho ensurdecedor estourou. Era um explosivo. Um grupo que ninguém esperava havia invadido o lugar. Os homens armados eram tão imponentes que ninguém ousou reagir. A tensão chegou ao ápice. Isadora recuou, a mente a mil, tentava compreender como tudo se desenrolara tão rapidamente. A fumaça tomou conta, cobriu as mesas e as pessoas começaram a se espalhar como folhas ao vento, desesperadas para escapar. Então Isadora viu Rodrigo, ecoando um sorriso torto, algo maligno em seus olhos. Ele parecia estar no controle, mas algo dentro dela gritou. Rodrigo, o que você realmente está fazendo aqui? E antes que ele pudesse responder, um dos homens armados se virou para ele. Você é você mesmo o motivo de estarmos aqui. A frase parecia um corte. Uma revelação impactante. Todos se viraram. A atenção estava agora em Rodrigo, que arqueou a sobrancelha em confusão. O que você quer dizer? Eu sou o pai dela. Mas os homens estavam determinados. Você não é o que parece, Rodrigo. Se não tivesse nos traiçoado, nada disso estaria acontecendo. O ar ficou tenso. Isadora sentiu o coração disparar. O que mais Rodrigo escondia? No meio do caos, Júlia gritou. Pai, o que ele tem a ver com isso? A frustração dela era palpável. As sirenes do lado de fora ainda uivavam, e a fumaça tornava tudo mais confuso. Então Isadora, com o coração apertado, decidiu intervir. Júlia, você precisa saber a verdade. Rodrigo não é seu pai como você imagina. Cada palavra era como um peso, uma bucha de pólvora prestes a explodir. O olhar de Júlia se virou para Isadora, incrédula. O que você está dizendo? Desesperado, Rodrigo fez menção de gritar, mas um dos homens armados gritou. Calem a boca! O que você fez com ela, Rodrigo? Ele parecia prestes a implodir em raiva. Nesse momento, Isadora se lembrou da mensagem antes de tudo isso.
Há aviso que a deixara nervosa e aflita. Se você não agir agora, Júlia será minha. Um frio na barriga invadiu seu corpo. Tudo aquilo, a proteção, as decisões, os segredos. De repente, o cenário parecia um tabuleiro de xadrez em que todos eram peões. A atmosfera continuava pesada e uma verdade bombástica se desenhava no ar. O que mais você esconde, Rodrigo? Era certo que, de alguma forma, a sombra do passado estava prestes a dominá-los. Como um fado fatídico, todos ali viram o futuro se desdobrando em incertezas. O que acontece agora? Quais segredos ainda permaneceriam escondidos? A pergunta pairou no ar. E o próximo movimento de todos era uma incógnita. O som das sirenes preenchia o ar, mas a atenção de todos estava fixada em Ana. Eu sou a sua irmã. As palavras dela dançavam em meio ao caos, e a multidão inteira ficou em silêncio. O olhar de Júlia, entre a surpresa e a dor, parecia uma tempestade de emoções. Isadora sentia o coração apertar, como se tivesse tomado um soco no estômago. As palavras de Ana eram um quebra-cabeça em peças, e a conexão que deveria unir as duas parecia mais uma armadilha. Rodrigo, por sua vez, estava em estado de desespero. A fúria em seu olhar era como um incêndio prestes a se alastrar. Você não pode simplesmente aparecer e fazer isso. Não agora. Sua voz ecoava pelas paredes, mas o medo estava estampado em seu rosto. O ambiente estava carregado de tensão. O olhar de Júlia se fixou em Rodrigo. Por que você está tão preocupado? O que tem a ver com minha mãe e você? Mas antes que Rodrigo pudesse responder, um tapa estalou no silêncio. Um dos homens armados na sala, que aguardava pelas ordens, avançou em direção a Rodrigo com um olhar ameaçador. Você nos traiu, sabia? Estava apenas esperando o momento certo para pegá-lo. A fúria se transformou em choque, e Rodrigo passou de controlador a alguém à mercê nas circunstâncias. Isadora não conseguia acreditar na reviravolta. A raiva de Rodrigo, a conexão familiar de Ana e Júlia. Tudo se entrelaçava em uma teia de enigmas que parecia cada vez mais sufocante. Júlia estava aterrorizada. O que você quer dizer com traição? Sua voz, antes forte, agora tremia. A multidão observava com olhares angustiosos. As expressões revelavam a dor e o medo que dominavam a sala. Rodrigo se aliou a um grupo que planejavam algo mais sombrio. E você é parte do plano. Ele estava revelando segredos que Rodrigo esperava esconder. A sala foi invadida por murmúrios, enquanto todos tentavam processar a nova informação. Isadora se sentiu subitamente exausta, seu corpo tenso. O que isso significa para Júlia? Antes que qualquer um pudesse agir, uma explosão irrompeu, e as luzes falharam uma vez mais. O som de vidro quebrando ecoou no ar, e a sala foi tomada por uma onda de gritos e pânico. As pessoas começaram a correr, e a fumaça começou a se espalhar rapidamente, como uma cortina densa. Isadora tentou manter o foco, mas o terror a envolveu. Júlia, onde você tá? A fumaça era espessa, e o caos tomou conta. Em meio ao tumulto, Isadora conseguiu visualizar Ana em meio à multidão. Mas, antes que pudesse alcançá-la, Rodrigo gritou. Todos vocês vão se arrepender de se meter nisso. Seu tom de ameaça quebrava as paredes de pânico que se erguiam ao seu redor. E então, do meio da fumaça, o grito rasgou o ar. Parem! A voz era profunda, autoritária e conhecida por muitos na sala. Era a mãe de Ana, Letícia, que havia desaparecido anos atrás e que agora estava de volta. Todos viraram o olhar para ela, atordoados. Ela avançou em direção a Rodrigo, revelando uma pistola em sua mão. O jogo acabou, Rodrigo. Não me deixe usar isso.
O choque foi colossal. Com a entrada de Letícia, um novo giro impressionante no enredo se formou. Você não pode fazer isso, mãe! Ana gritou, a voz cheia de frustração. Isadora não conseguia absorver a gravidade da situação. Tudo aquilo mudava de novo, alterando o destino de todos ali presentes. Rodrigo, com um sorriso nervoso, pareceu recuperar um pouco de confiança. Você não tem ideia do que está fazendo, Letícia. Mas o desespero em sua voz era evidente. A tensão pairava no ar como uma linha fina prestes a se quebrar. O futuro de Júlia, das irmãs, de todos ali pendia em uma lâmina de incerteza. E então, como um flash, a verdade que todos mantinham oculta se revelou. Você não é só um traidor. Você fez parte de um plano que irá destruir nossas vidas. A voz de Letícia era como um trovão. E finalmente o pedaço da história que estava faltando começou a se encaixar. A sala estava um caos. A bomba do passado tinha explodido. E todos ali estavam em um campo de batalha que nem sabiam que existia. O que aconteceria a seguir? A única certeza era que a batalha estava longe de acabar. E o que mais estava à espreita nas sombras? Todos estavam prestes a descobrir. O olhar de Letícia, firme e desafiador, cortou o caos que havia tomado conta do restaurante. As palavras dela reverberaram como um trovão. O jogo acabou, Rodrigo. Todos estavam paralisados, absorvendo o peso da situação. Os homens armados, comprometidos e alertas, observaram a cena enquanto a fumaça envolvia o ambiente, obscurecendo cada rosto. Você está errada, Letícia. Você não sabe com quem está lidando. Rodrigo gritou, sua bravata tremendo. O olhar aterrorizado de Júlia ecoava nas paredes como um grito sufocado. As emoções na sala se entrelaçavam, e o público inquieto aguardava o próximo movimento. Ana, a irmã que até então parecia uma peça a mais no quebra-cabeça, tensionou a mandíbula, pronta para se manifestar, mas Letícia não deu chance. Sem aviso, Rodrigo avançou, seus olhos transbordando raiva e desespero. Você sempre foi uma tola. Isso tudo é um plano, e se você não me deixar ir agora, todos aqui vão pagar. As palavras dele eram um corte profundo, um veneno que escorria por cada canto. Mas, justo naquele instante, algo inesperado aconteceu. A porta principal do restaurante se abriu e uma figura imponente apareceu. Era um homem alto, de cabelo grisalho, vestido de forma elegante. A corrente de ar que entrou trouxe um silêncio profundo e um calafrio coletivo. Era Hugo, o primo de Isadora, conhecido por seu passado obscuro e relações duvidosas. Chega! A voz de Hugo ecoou com autoridade, portando o ar como uma faca. Todos se voltaram para ele. O desespero que antes dominava a sala, agora se misturava à confusão. Rodrigo, eu não posso acreditar que você ainda está no jogo. O tom de Hugo era diferente, envolto em um poder que ninguém esperava. Você não deve estar aqui. Você foi banido. Rodrigo retaliou, temor e surpresa estampados no rosto. Hugo sorriu, mas era um sorriso que não chegava aos olhos. Banido? Isso é o que você acha. Uma tensão palpável tomou conta do ambiente, e a atenção de todos estava sobre eles. Nesse exato momento, a atmosfera pareceu mudar. As luzes começaram a piscar de maneira errática, e o estalo de energia cortou o espaço. O que você realmente veio fazer aqui? Letícia indagou, seu olhar penetrante fixo em Hugo. Rodrigo, agora cercado, tinha um pressentimento de que as coisas estavam prestes a descer uma ladeira que ele não poderia controlar. Eu estou aqui para colocar um fim a esta charada. Você não percebe que tudo isso é apenas uma fachada? As palavras de Hugo estavam carregadas de mistério. Júlia, você é muito mais do que alguém que apenas está presa entre dois pais. Você é a chave que abre algo que todos temem. A sala ficou em silêncio e todos se voltaram para Júlia. A confusão no rosto dela refletia o acúmulo de informações e a revelação que estava prestes a desmoronar. Do que você está falando? Júlia perguntou,
a voz ora assustada, ora firme, enquanto o nó na garganta endurecia. Hugo começou a se aproximar, sua presença quase opressiva. Eu vou explicar, mas precisamos de privacidade. Ele fez um gesto enérgico para que todos se afastassem. Ninguém se atreveu a se mover, mas a atenção estava totalmente voltada para ele. A tensão crescia e a sensação de urgência tornava-se inegável. Se você não me contar agora, muita gente vai se machucar, incluindo você. Gritava Rodrigo, perdendo a máscara de autoconfiança. Nesse instante, além da confusão e da fumaça que agora parecia um manto escuro, um dos homens armados disparou, errando o alvo e atingindo uma janela. O barulho do vidro quebrando era como um grito sepulcral que explodiu em meio ao suspense. Porém, foi um outro grito, o de Letícia, que reverberou. Júlia, não acredite nele. A confusão virou um frenesi. Júlia, absorvendo as palavras, hesitou. E Hugo, percebendo a fragilidade do momento, avançou para ela. Confie em mim. Mas antes que pudesse concluir, o tiro disparado pela excitação do momento fez com que todos se desesperassem. Cada um tentou fugir para um lado. A poeira levantou e o medo agora era a única certeza. E aí veio o impacto, perturbador e devastador. A partir do nada, a verdade se escancarou. No último momento, alguém segurou a mão de Júlia, puxando-a para um canto. Um rosto conhecido, mas inesperado. E o choque foi inigualável. Era a avó de Júlia, aquela que supostamente tinha morrido anos atrás. Você precisa ouvir a verdade. A sobrevivência de vocês depende disso. A verdadeira identidade de Rodrigo e de nossa família existe nesse desvelo. A decisão é sua, Júlia. Sua voz era como um búfalo no meio do campo de guerra. O olhar sombrio ficou ainda mais profundo e uma nova camada de incerteza tomou conta do ambiente. O fator vergonha e desespero queimava no ar, e a pequena revelação que antes parecia um eco agora era um grito ensurdecedor. O que mais seria revelado? Qual era o objetivo real de Hugo? Em meio ao caos e à confusão, uma pergunta ficou ecoando. A quem você realmente pode confiar? A tensão no ar era palpável. A avó de Júlia, com um olhar fixo e decidido, começou a contar a verdade escondida por tanto tempo. Rodrigo não é quem você pensa que é, Júlia. Ele não é seu pai de verdade. Ele me manipulou e a sua vida inteira foi uma mentira. Júlia olhou para Rodrigo, a incredulidade estampada no rosto. O que você está dizendo? A dúvida e o medo se misturavam. O restaurante, que antes pulsava com a agitação de uma noite normal, agora se tornara um campo de batalha emocional. As sirenes ainda ecoavam do lado de fora, mas o verdadeiro caos estava dentro, entre as pessoas que lutavam por suas verdades. Você é a herdeira de um segredo muito maior, Júlia. O que Rodrigo queria não era apenas você, mas todo um legado, continuou a avó. A cada palavra, o coração de Isadora disparava. Como tudo poderia ser tão sombrio e complicado? Rodrigo, encurralado, perdeu a compostura. Chega! Vocês não vão me destruir assim! Ele moveu-se, mas Letícia rapidamente ergueu a arma. Ninguém vai sair daqui sem enfrentar a verdade. Havia determinação em sua voz, mas a incerteza também. Num movimento repentino, Ana agarrou a mão de Júlia. Vamos sair daqui! Não podemos ficar! As chamativas luzes da polícia iluminavam o ambiente pela janela, e a adrenalina tomava conta. Isadora viu a determinação nas expressões de todas aquelas mulheres. Elas se apoiavam mutuamente. Júlia, você não precisa manter esse fardo sozinho. Estamos juntas agora. A força nas palavras de Ana trouxe um fio de esperança. Menos de um segundo depois, Júlia assentiu, a bravura substituindo a dúvida. Ela se virou para Rodrigo, o medo ainda presente, mas a coragem agora pulsando dentro dela. Você não pode mais me controlar. Rodrigo abriu a boca para protestar, mas o som de vidro estilhaçando e as sirenes cada vez mais próximas interromperam.
Era como se a própria cidade estivesse pressionando para que a verdade finalmente viesse à tona. A tensão cresceu. O futuro de todos pendia numa linha fina. Vamos agora! Isadora gritou, puxando Júlia e Ana em direção à saída. Enquanto a fumaça começava a se dissipar, Letícia manteve a arma apontada para Rodrigo, pronta para qualquer movimento. E quando elas chegaram à porta, um dos homens armados a bloqueou. Vocês não podem sair. Mas Hugo, que ainda estava observando a cena de longe, avançou e empurrou o homem. Deixe-as ir. O que foi feito é irreversível, mas matá-las não será a solução. A confrontação parecia um duelo em um filme, e a tensão estava nas alturas. Todos prenderam a respiração. Se você realmente se preocupa com Júlia, se preocupe com o que você fez. Bucha de canhão não é o que eu quis que ela fosse. As palavras de Letícia ecoaram duramente, cada sílaba cortando as mentiras que cercavam a sala. Finalmente, com um movimento fluido e decidido, Letícia baixou a arma. Chega de violência! É hora de expor as verdades. O grupo hesitou, mas o impacto da decisão de Letícia reverberou fortemente na multidão. As emoções ferveram. Júlia segurou a mão de Ana, agora fortalecida pelo apoio da irmã que nunca soube que teve. Isadora sorriu de maneira encorajadora, seu coração aquecendo-se na esperança. Vamos, todas juntas. O grupo deu o primeiro passo em direção à liberdade e à verdade. O disco final estava prestes a ser rodado. Mas a pergunta ainda pairava no ar. O que aconteceria depois? E qual seria o futuro de Júlia, Ana e de todos que tinham se tornado parte dessa trama implacável? A incerteza se desenhava como uma sombra, mas a coragem de enfrentar seria o mais importante. E enquanto o caos se desenrolava lá fora, a história ainda estava longe de acabar. Precisamente um novo começo. Antes de nos despedirmos, você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias explosivas que estão por vir. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que você veja tudo isso. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final, porque sua opinião é essencial. E por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com ao menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Apenas os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal com essas ações. O destino de todos nós se molda por essas decisões.